Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais uma aula e hoje nós vamos falar sobre leitura e interpretação de textos. Será que todos os textos nós conseguimos ler e interpretar da mesma forma? Será que tem níveis de leitura para cada tipo de gênero textual? Então, isso são alguns pontos que nós veremos na nossa aula de hoje. E para iniciar, né, eu vou perguntar para vocês o que é leitura? O que nós consideramos como leitura? Na literatura, a gente entende que ler não significa apenas interpretar símbolos e sinais, mas também entender o universo em que estamos inseridos. E o que Nicoden quer dizer com esse excerto? Primeiro, ela está trazendo que leitura não é só a decodificação, ou seja, a minha capacidade de olhar para esses símbolos e compreender ali seu significante, compreender ali o que ele quer dizer no sentido de compreender a palavra que está escrito. Mas ela é muito uma leitura é muito mais profundo do que isso. Ela está imersa num contexto sociocultural. Então ela vai trazer ali para nós, todo o seu conjunto de representações que está dentro dessa cultura, como nós já vimos nas outras aulas. Então, por exemplo, o que isso quer dizer? Se eu falar para vocês: "Eu chupei manga", vocês vão entender, pelo contexto no qual essa frase está escrita, que é a fruta manga e não a manga da camiseta. Então a leitura ela não é só o texto escrito ou o texto falado, mas todo o conjunto, o universo no qual ela está inserido. Então isso que Nicoden quer trazer ali para a gente, para nós já começarmos a iniciar a pensar e refletir sobre o que é leitura. Então ler, nós podemos considerar como sendo um ato cultural. E por quê? E por que é um ato cultural? Primeiro, porque ele não é algo natural, é algo aprendido, é algo desenvolvido no decorrer da nossa vida. Ou não, porque tem pessoas que não aprenderam a ler. Então, nós entendemos que ele não é algo natural, você não nasce com a capacidade de leitura. Você desenvolve uma capacidade de leitura, logo você desenvolve uma capacidade de interpretação. E também porque nós estamos permeados pela leitura a todo momento, em todos os lugares onde nós estamos. Seja pelos signos escritos, sejam pelos signos sonoros. Nós estamos permeados por esse ato da leitura. Quando eu falo de leitura aqui, eu não estou falando só do texto e da palavra, mas também a nossa leitura de mundo, assim como Paulo Freire apresenta, a nossa leitura de mundo. Porque quem não lê bem o mundo, né, o mundo que o cerca, também não lê a palavra. A leitura de mundo, ela está pautada na nossa bagagem cultural, naquilo que nós trazemos no capital cultural, né, como Bourdieu vai dizer, que é aquilo que nós construímos, todo o conhecimento que nós construímos no desenvolver da nossa vida. E nós só somos capazes de ler o mundo ou ler a palavra a partir dessa bagagem cultural que nós trazemos. Então é ela quem vai trazer ali para nós uma limitação daquilo que nós temos como compreensão e o que nós vamos chamar de interpretação daquilo que se lê. A leitura ela é realizada também como busca de informações. Então, se você precisa ter a informação de como funciona um determinado equipamento, para onde você vai? Para um manual. Então, você vai buscar uma informação. Quando você não sabe o significado de uma palavra, você busca essa informação ali no dicionário e assim por diante. E hoje, muito mais, né? Dicionário ninguém usa mais, né? A gente vai para onde? Para o Google. Lá no Google a gente digita tudo que a gente quer saber. E prefiro ainda que seja o Google, viu, porque tem muita gente que ainda tá pesquisando hoje tudo no chat GPT, né. Coloca tudo lá, olha lá, hein, meu povo, estamos de olho. Mas também nós podemos ler como algo, para entretenimento. Seja os memes, as tirinhas, os cards que a gente vai lendo lá na internet, seja um livro que muitas vezes vai trazer também para nós uma ação e uma situação de prazer. Lemos por prazer, porque nos entrete, porque nos traz, boas reflexões, porque nos faz refletir sobre alguma coisa, sobre um determinado tema. Então essa leitura ela é prazerosa, é algo que faz com que a gente goste, né, de estar ali, perder, né, não falo que é perder, mas é investir tempo naquilo que nos interessa. Então isso são algumas funções da leitura na nossa sociedade. Tem outras? Com certeza tem muitas outras. Mas a maneira como eu leio e estudo um texto determina o grau de apropriação e compreensão do que foi lido. Ou seja, nós podemos dividir pelo menos em 3 capacidades ali, ou melhor, 3 modos, a nossa leitura. Podemos falar de uma leitura que é mecânica e automática, podemos falar sobre uma leitura que é reflexiva e uma que é crítica.
Cada uma dessas estratégias que eu vou utilizar no meu processo de leitura vai me trazer um determinado nível de compreensão e, né, e apropriação daquele texto ou do conteúdo que ele está apresentando. Se eu faço uma leitura mecânica e automática, é aquela leitura que eu só decodifico, ou seja, eu interpreto, não, né, eu decodifico aquilo que está escrito. Então eu leio ali a maneira como leio o estudo um texto. Então eu consegui decodificar, compreender. Porém, eu não trago uma interpretação do que isso quer, me trazer de informação. Eu só leio. E isso acontece muito com a gente de vez em quando, né, principalmente nos dias atuais. Quando nós chegamos no final da página, e se não no final do parágrafo, a gente já nem lembra mais do que leu no começo. E isso é uma leitura que a gente pode chamar de mecânica ou automática. A leitura reflexiva é aquela leitura que a gente para cada parágrafo, para cada trecho, né, do livro, do texto que a gente está lendo, e nós vamos refletir sobre o que, que o autor está querendo dizer, o que, que o autor está querendo passar para nós de sentimentos, de emoções, de sensações ou mesmo de informações nesse trecho, nessa página, nesse texto. Isso é uma leitura reflexiva, que nos faz pensar sobre. E nós temos uma leitura crítica, que é aquela leitura que nós vamos trazer ali outros elementos de outras leituras da nossa bagagem para discutir, né, para criticar não no sentido de falar mal, mas de tecer críticas, reflexões com inferências daquilo que nós acreditamos, daquilo que nós já lemos, daquilo que nós conhecemos com o texto. Então nós vamos debater com o texto, nós vamos ali dialogar com esse texto. Isso é uma leitura chamada de crítica. E interpretar. Então, interpretar. Interpretamos textos desde a mais tenra idade. Gente, lembra que o texto ele não é somente escrito, mas é um texto oralizado, também é um texto. E isso nós interpretamos desde quando nós começamos a desenvolver nossa linguagem. Lá por volta dos 2 anos a criança já tem uma linguagem bem desenvolvida, né, entre um ano e 2 anos a criança começa a desenvolver a sua linguagem, e ela já começa a interpretar ali os textos que a mãe e os familiares vão trazendo. Quando a gente olha para ela e fala "não", ela entende a intensidade desse não. Ela sabe o que aquilo representa, né, que ela não pode fazer alguma coisa. Ela pode não ter compreensão total do que significa, mas ela já consegue compreender a informação, né, a mensagem que está sendo enviada ali para ela. Então, desde bebezinhos, nós já interpretamos textos. Claro que depois vai ficando mais difícil, né. Chega aqui na universidade, então na faculdade, aí mais ainda. Mas, para cada tempo da nossa vida, nós temos uma interação com esses textos, e nos traz uma capacidade que é progressiva, né, e aumentativa, vamos dizer assim, de capacidade de leitura. Então a gente vai começar com um texto simples, para depois chegarmos nos textos mais complexos, como hoje, que nós vamos ler artigos científicos, teses, dissertações, relatórios técnicos, que aí são textos mais complexos e que demandam um outro tipo de leitura. Então, a habilidade de interpretarmos se manifesta no bom desempenho da vida pessoal, profissional e social. Ou seja, trabalhamos com interpretação de textos em todos os âmbitos. Seja ele no pessoal, então quando você, vai ler por prazer, você vai ter que ler alguma coisa no sentido de buscar uma informação, ou no sentido profissional, quando você vai produzir relatórios, produzir ali pareceres, produzir atestados, produzir, textos, né, redações. Então, tem uma infinidade de possibilidades para cada área. E no contexto social, quando você tem que preencher, por exemplo, um formulário, e para você preencher esse formulário, você precisa interpretar quais são as informações que ele está solicitando de você. Então, isso é num contexto social. Ou quando você vai fazer uma entrevista para uma vaga de emprego, você tem que escrever muitas vezes ali uma redação. Ou num sentido social também, quando você vai fazer uma prova do Enem, e aí você tem que fazer uma dissertação. Então, ali nós temos várias possibilidades de leitura e interpretação. Aliás, redação não, desculpa, né? Lá na prova do Enem, quando você tem que ler aqueles textos e interpretar para você responder as perguntas. Então nós temos diversas possibilidades ali dentro do universo da interpretação. Então, leitura e interpretação. Primeiro que nós devemos sempre estabelecermos um diálogo com o texto. O texto ele não está ali por acaso, ele tem uma intencionalidade e a função dele é dialogar com o seu interlocutor, né? Ou seja, com quem está lendo, com o seu leitor.
Então nós temos que dialogar. E por que dialogar? Porque esse diálogo com o texto nos traz uma maior apropriação e compreensão do seu conteúdo. E para isso, nós temos algumas estratégias. Uma delas é o quê? Analisar as pistas. O que são essas pistas? Suporte, tipologia e gênero. Ou seja, suporte. Onde está escrito esse texto? Esse texto está num livro, está numa revista, está num jornal? Esse texto está num mural? Esse texto está num panfleto? Que tipo de texto é esse? Qual que é o suporte textual? A tipologia e gênero, nós já vimos lá na aula passada, então, que tipo de texto é esse? Quais são as características da sua elaboração e da sua construção, que já vai dar dicas para nós de qual a sua intencionalidade. E isso vai fazer com que a gente compreenda melhor, então, esse texto. Tem fórmula mágica? Não. Nós aprendemos ler lendo. E leitura, ela é um hábito. "Ah, ler é uma delícia, é gostoso". Não, não é. Claro que não é. É muito mais gostoso você ficar na internet, é muito mais gostoso você ver vídeo do TikTok, ver post do Instagram, você assistir um filme, você não ficar de pernas para cima. Mas a leitura, ela é um hábito e conforme você vai criando esse hábito, você vai tomando gosto por ele. Inicie sempre a leitura por materiais que tenham temáticas que vocês gostam, porque isso facilita todo o processo de leitura. Então comece com os textos mais simples, em qualquer lugar, com qualquer texto. Posso começar a ler gibizinho, Wesley? Sim, deve, porque é uma delícia ler gibi. E aí eu trouxe um exemplo, né, do amendoim, e nós temos ali é uma tirinha e que pode ser ali um canal inicial para você começar um processo de leitura. Então, né, o amendoim vai dizer ali: "Adoro ler quadrinhos. Os quadrinhos e as páginas de esportes, e a resenha de livros, e as colunas de fofocas. Suponho que todos lemos aquilo que parece nos interessar mais, não?" E aí o Snoopy ali, né, cachorro morde instrutor. E se nós formos fazer uma leitura dessa tirinha, ela tem diversas nuances ali, camadas. Primeiro que nós podemos compreendê-la no sentido mesmo dessa multiplicidade de possibilidades de leitura, ou seja, nós buscarmos leituras que nos dão prazer, porque cada personagem gosta e se interessa por um aspecto ali do jornal, mas também ele vai mostrar para nós, uma outra leitura que nós podemos fazer dessa tirinha, é que a complexidade e a mudança muitas vezes de interesse que nós podemos ter. Então nós podemos começar a ler um jornal, por exemplo, porque eu gosto de quadrinhos. Mas aí no outro dia eu também vou ler a página de esporte, eu também vou ler uma resenha, eu também vou ler a coluna de fofoca, ou seja, eu vou ampliando o meu leque de possibilidades. Ou seja, hábito. Quando nós criamos um hábito, né, ele vai se fazer ali presente no nosso dia a dia e vai mudar o nosso comportamento, vai alterar o nosso comportamento. E a leitura é um hábito, principalmente no contexto acadêmico. E os textos técnicos e científicos? Então, agora, no contexto acadêmico, como que eu leio esses textos? Eu leio como eu leio uma tirinha? Eu leio como eu leio uma coluna de fofoca? Vamos ver? Então, primeiro, nós temos que buscar sempre qual é o objetivo da leitura. Então, por que eu estou lendo esse texto? Então, por exemplo, na sala de aula que a professora passa para vocês um artigo científico. Qual é o objetivo da leitura desse artigo científico? Quais informações você requer dele? O que você quer trazer com ele? Você só quer ler para você ver a estrutura? Você quer ler para se apropriar de um determinado conteúdo, de um determinado conceito? Você quer ler só para passar tempo? Que eu duvido. Então você tem que ter clareza do porquê que você está lendo. E você tem que saber então e com isso você vai saber quais informações você deseja localizar naquele texto. Principalmente quando a gente fala de artigo científico, quer dizer que todo artigo ele é importante? Todo artigo ele é interessante, mas nem todo artigo, todas as suas páginas são importantes para você como leitor. Muitas vezes você vai buscar lá uma informação específica. Então, sabendo o que você vai buscar, você vai dar mais ênfase e trazer mais interesse para aquele conteúdo que você precisa, que você deseja, e descarta aquilo que não for necessário, né? Economia de energia. E conhecimento técnico, né, o conhecimento técnico é muito, necessário, por quê? Geralmente que nem artigo científico, ele vem de uma área específica, que nem dentro da área da psicologia. Nós temos lá psicologia escolar. Então nós temos alguns temas, alguns conceitos, algumas categorias conceituais que são específicas da área.
Então, para eu ler e compreender aquilo de fato, eu preciso ter conhecimento técnico sobre. Exemplo, não adianta uma pessoa que é da terapia psicanalítica começar a tentar ler e interpretar textos, por exemplo, da TCC ou da análise do comportamento. Por quê? Não que ele não tenha capacidade de interpretar, mas muitos textos técnicos dessa área vão trazer termos técnicos que só fazem sentido para quem é da área. Um exemplo, se eu falar para vocês de reforço positivo, reforço negativo, extinção, eh, punição, isso faz sentido para quem é da análise do comportamento, mas se eu buscar alguém lá, por exemplo, da psicanálise, que vai explicar quais são essas categorias conceituais e como elas se desenvolvem, talvez ele tenha dificuldade, porque não é da área técnica dele. E assim como diversas outras coisas na nossa vida. Isso são as nossas áreas de especialidades, que é então uma área específica de estudo, de análise e de atuação. E aí, né, no curso de psicologia, vocês vão ver isso com os professores. Cada professor tem uma abordagem específica de atuação, assim como nós temos aí na nossa sala, na nossa turma, alunos também que já atuam profissionalmente em áreas específicas e que vão agregar conhecimento técnico dentro daquela área. Então, a interpretação de texto, de um texto, de um artigo científico da área dele, vai ter muito mais facilidade, enquanto que de outros textos, outras áreas, pode ter um pouquinho mais de dificuldade. Por isso que é importante nós termos o quê? Objetivo e clareza sobre quais informações nós queremos tirar ali do texto. Então, a leitura eficiente lá deve proporcionar o que para o sujeito? Primeiro, a total compreensão do seu significado. Se eu compreendi o texto como um todo, opa, então essa leitura foi eficiente. Se eu não compreendi o texto, ficou lacunas nessa compreensão, eu preciso retomar. Então, ela não foi uma leitura eficiente. A interpretação crítica do texto, ou seja, eu consigo ler, refletir sobre e fazer inferências nesse texto, dialogar com ele, trazendo outras referências que eu tenho. Então, isso é uma leitura crítica e uma leitura eficiente. Fornecimento de ferramentas para o trabalho intelectual, ou seja, eu consigo tirar dele ali interpretações, significados, compreensões que vão ser para mim ferramentas para eu atuar intelectualmente. Ou seja para eu refletir sobre, para eu escrever também sobre, seja para eu agregar informações que vou passar no seminário, seja para eu agregar informações e conhecimentos que vou aplicar na prática. Que eu preciso compreender para aplicar na prática. Então, isso é o trabalho intelectual que os textos vão trazer para nós aí enquanto, estudantes e enquanto profissionais. E o auxílio no desenvolvimento do raciocínio lógico. Por quê? Leitura de texto, minha gente, é matemática. Pode parecer que não, mas leitura de texto é matemática. A organização do texto, do parágrafo, né, a organização da oração, ela tem, características que se assemelham à matemática. Se eu mudo de lugar o texto, isso vai fazer com que se mude o sentido. Se eu mudo palavras dentro desse texto, muda o sentido, ou seja, muda a lógica do que o texto tá querendo trazer. E só para vocês entenderem melhor o que eu estou dizendo, eu sempre pego no pé dos advogados, né, porque advogado é uma pessoa que adora escrever dentro de um contexto formal. Muito difícil, né, com as frases sempre trocadas de lugar ali, e que vão, trazer uma dificuldade de compreensão. Por exemplo, né, só para brincando aqui, trazer transformar em miúdos aqui para a gente compreender melhor, ao invés de falar assim: "Eu vou beber um copo d'água", aí eu falo assim, "A água eu beberei". Claro que o nosso exemplo é simples, mas se a gente começar a ter uma complexidade maior de frase, de oração, isso vai dificultar muito a interpretação do texto, né? Porque a forma como eu organizo, ou seja, a sequência lógica que eu organizo ali o meu texto, a minha oração, ela dificulta ou facilita o processo de leitura e interpretação. Haja vista, vamos lá para quem já leu Camilo Castelo Branco, Machado de Assis, sabe, cara, são leituras muitas vezes difíceis de compreender justamente por conta do quê? Da organização textual desses autores. Enquanto outros autores vão ser mais simples de realizar a leitura e a interpretação dele. Seguindo, etapas a serem observadas, então, para uma leitura eficiente. O que eu posso fazer para ter uma leitura eficiente? Nós podemos separar a nossa leitura em três níveis. Primeiro, a análise textual, segundo nível, a análise temática, e no terceiro nível, a análise interpretativa.
Análise textual. O que é essa análise textual, gente? Ela tem como por objetivo uma visão geral do conjunto do texto, ou seja, eu vou fazer um panorama geral. Primeiro eu vou identificar qual é o tipo de texto. É um artigo? É artigo de opinião ou artigo científico? É um livro? É um livro de literatura ou é um livro técnico? É um capítulo? É um capítulo inicial ou é um capítulo final? Resenha, dissertação, relatório e por aí vai. Então, qual gênero que é? Qual tipologia textual e qual gênero dentro dessa tipologia? E, quando possível, ir ao suporte textual original, ou seja, eu vou na fonte. Eu não vou pegar o que outros já falaram, o que outros já publicaram. Eu vou na fonte buscar esse material. Então, eu vou identificar se esse livro, esse texto, está dentro de um livro, de um artigo, dos anais de um congresso, que tipo de obra que é essa, quais são as características que ela tem. Então, se está no começo ou se está no final. Por quê? Um capítulo de livro que tá logo no início, ele é muito mais de categorização, de contextualização, diferente de um capítulo que é final, porque daí ele já está aprofundando no conhecimento, aprofundando dentro de matemática. Está finalizando ali uma ideia, que com certeza ele discorreu durante o livro todo. Então isso traz características diferentes de leitura e de interpretação, tá? Aqui só para nível de curiosidade de vocês, né, o que que é importante? Vocês vão ver muito aí referências bibliográficas. E a referência bibliográfica, quando a gente vai buscar, ela traz para nós essas informações. Eu brinco que tem um anagrama ali, que anagrama não, esqueci o nome agora. Vocês me entenderam, vocês vão me entender aí. Né, que essas palavrinhas em ateleia, cada letra ela vai simbolizar, uma informação que eu tiro ali nas referências bibliográficas, né. O A é de autor, T de título, o E de edição, L de local, E de editora e o A de ano de publicação, então ateleia. Então, por exemplo, um texto da Nicodem aí. Então Nicodem Maria de Fátima Menegaso, que é a autora então do texto que nós estamos utilizando como base para essa aula, o título é Leitura e Interpretação de Textos, e o IN é onde está localizado, então, esse capítulo, porque nós estamos usando só um capítulo. Então, está no livro da Nicodem, num livro que chama Comunicação Empresarial, por isso que ele está em negrito. Curitiba é o lugar, então, o local onde foi publicado, a editora é a UTF-PR, e 2013 é o ano de publicação dessa obra. Então ali nós já temos umas informações e nós podemos já considerar algumas questões para pensar. Primeiro, quem escreveu o texto? Foi uma mulher. Será que então se esse texto fosse escrito por um homem, ele teria uma outra, roupagem, ele teria uma outra perspectiva? Para um texto de comunicação empresarial, com certeza não. Mas se fosse, por exemplo, um texto sobre amamentação, teria diferença um homem e uma mulher escrever sobre amamentação? Talvez sim. Né. Talvez a experiência vivida, traga ali outras nuances para a produção daquele texto, e mesmo para a sua interpretação. Então eu sei que foi publicado em Curitiba. Se foi publicado em Curitiba, provavelmente a autora também é dessa região, então ela vai trazer características linguísticas que comportem aquele espaço, aquele local onde ela está. Então isso faz com que eu possa ir para o texto já aguardando algumas palavras, algumas expressões que sejam dessa região, tá, que façam sentido para essa região. O ano de publicação, 2013. Então eu sei que, existe um conjunto de característicos de linguagem que está presente no ano de 2013, que faz sentido para aquele ano, e não, por exemplo, para 2025. Então, entende que aí o ano também que está publicada a obra, ela traz para a gente elementos daquele período e que vai trazer características linguísticas, sociais, culturais. Muitas vezes, por exemplo, os próprios exemplos que a autora vai dar no contexto do livro dela. Muitos exemplos são marcados com aquilo que ela vivenciou até 2013. Então, outras questões que vieram pós, que podem complementar, não vão estar naquele texto. Então, pode trazer uma interpretação também diferenciada. Seguindo, dentro dessas estratégias ainda de categorização, né, de contextualização, aliás, nós podemos pensar também, e isso é sempre importante, a questão do número de páginas que nós lemos e quanto tempo de leitura. Nós muitas vezes pensamos que qualidade é quantidade, e não é. Então, qual é o número de páginas que você lê e o tempo que você gasta para você ter uma leitura eficiente? Isso é algo que nós temos que calcular. Ambiente, qual é o ambiente que você utiliza para a leitura?
Você tá lendo lá na sala onde tá um assistindo televisão, ou criança gritando, cachorro latindo, o outro cozinhando e fazendo a mesma coisa, um monte de coisa ao mesmo tempo. Então essa leitura ela vai ser prejudicada, porque a leitura ela necessita e ela demanda um suporte atencional, ou seja, você precisa separar um tempo para a leitura e de preferência um local bem iluminado que traga um relaxamento para você. Tem pessoas que gostam de ler com música, eu não gosto, né, mas tem pessoas que gostam e se sentem confortáveis, então coloca uma musiquinha. Mas toma cuidado só para não distrair, ficar prestando atenção na música e não prestar atenção na leitura. E o que eu sempre indico para os nossos alunos, técnicas de estudo agora, sempre tenha um material para escrever, ou seja, lápis, borracha, marcador, post-it, caderno, iPad, onde você costuma fazer suas anotações. Por quê? Muitas vezes durante a leitura, principalmente quando você faz uma leitura de estudo, de um artigo, de algum material que você vai ler para aula, para um seminário, você vai tendo insights, você vai tendo alguns pensamentos e algumas reflexões. Anota. Escreve. Não confie na memória, fala: "Não, depois eu noto, depois eu vou lembrar". Você não vai lembrar, né, então anota. E muitas vezes esse diálogo o diálogo que você faz com o autor, você pode também escrever ali. Isso permite que numa segunda leitura que você faça do texto, traga para você mais reflexões e mais criticidade para dialogar com ele. Seguindo, leia com uma cadência confortável, então, para você, de quantidade e de qualidade ali de leitura. Releia quantas vezes for necessário, né? Parágrafos que não foram compreendidos. Clóvis de Barros tem um vídeo fantástico que ele fala sobre isso. Depois eu vou deixar para vocês lá na plataforma, porque, a gente entende a pessoa que escreveu o texto, muitas vezes ela passou dias, meses ou até anos, escrevendo aquele texto, escrevendo aquele material. E a gente quer em 5 minutos entender tudo. E não entende, gente. Como eu falei para vocês, né, a leitura, o texto, ele também existe uma matemática por detrás do texto. Se matemática a gente demora anos para entender, dias para a gente entender um determinado conceito, ideia ou cálculo, por que a leitura seria diferente? E principalmente a leitura das ciências humanas. Quando nós vamos para as ciências humanas, e a pedagogia, não a psicologia, ela está dentro das ciências humanas, ela é um curso da área da saúde, mas ela se apoia etimologicamente nas ciências humanas. Acho que vocês estão vendo isso lá em epistemologia, né, epistemologicamente ela tá pautada dentro das ciências humanas, apesar de ser um curso da saúde. Textos dessa área não são simples. São textos filosóficos, sociológicos, que trazem uma análise profunda, muitas vezes, da sociedade, do sujeito, né, do ser, e isso não é fácil ler, né. Então nós temos que ler, muitas vezes, várias e várias vezes, um parágrafo. E é necessário que a gente faça isso. Até mesmo para a gente se apropriar do texto de uma forma adequada. Faça as anotações, como eu já falei para vocês, grife, sublinhe, pinte trechos, conceitos que são importantes. Por quê? Quando você faz isso, você vai ajudando a sua memória visual a compreender melhor aquele conteúdo. Por quê? Se você pinta, por exemplo, de forma colorida um conceito, quando você vai, retomar esse conceito, você vai lembrar da cor, e aí você lembra do texto, e aí você vai trazendo ali, referências, você vai buscando essas referências que estão lá já na sua mente, que você já gravou, porque você tem alguns recursos. Se a gente só lê, a gente não lembra depois, porque quantas informações nós temos por dia? E aí não há cabeça que aguente, né, minha gente, senão a gente vai ficar meio bitoladinho. Seguindo. Busque palavras desconhecidas no dicionário e anote seu significado. Nunca passe, gente, na leitura, nunca pule uma palavra que seja desconhecida. Se você não conhece o significado da palavra, se não está claro para você, busque no dicionário, coloca no Google, entenda aquilo que está trazendo. O que eu gosto de fazer? Circular a palavra que eu não conheço, faço um tracinho ali e escrevo o seu significado, porque isso me ajuda, primeiro, a enriquecer o vocabulário, então conhecer uma palavra nova, e compreender de forma eficiente o texto, tá? Então, busque informações complementares. Às vezes, os autores vão trazendo referências de acontecimentos, de fatos, de datas, que são interessantes para aquele diálogo que ele está fazendo, mas que ele não vai se aprofundar nisso, e você não conhece. Então, vai buscar essa informação. Ele citou alguém ali, falou no nome de uma pessoa, de um pintor. Vai ver quem é esse pintor, porque muitas vezes ele traz referência e ajuda, ele vai facilitar ali todo o processo de compreensão do que o autor está querendo dizer. Porque aí você consegue permear, né, a intencionalidade dele com maior fluidez.
Então é importante que se busque essas informações complementares ao texto. Ler é um verbo de ação, logo exige atitude. Então, ou seja, leia, né? Faça a leitura, dialogue, brigue com o texto, converse com o texto, né? Mas não faça uma leitura passiva só automática, tá? Então, obras, autores, eventos citados no texto. Então, a questão, como eu já falei para vocês ali, né, da busca de informações. Então, busque aquilo que o autor tá apresentando. Busque essas informações, porque elas enriquecem ali o processo de interpretação. E aí, vamos para o nosso segundo nível, que é a análise temática. E qual é o objetivo dessa análise temática? Levantar a compreensão do texto após a leitura. Então, o que eu compreendi depois que eu li. Então, primeiro, o tema do texto. Sobre o que o texto trata. Eu consigo, ao final da leitura, dizer sobre o que está tratando esse texto, qual que é a temática dele, sobre qual conceito, ideia ele está organizado? Qual é o problema que o autor se propõe? Então, o que o autor está querendo resolver? O que o autor está querendo apresentar? O que o autor está querendo informar? Então, tese que o texto apresenta. Qual que é o ponto de vista? O que ele defende? Eu consigo trazer essas informações? Segundo ponto, né? Terceiro ponto, a ideia central e secundária do texto. Ou seja, quais são os argumentos que esse autor ele utiliza para fundamentar e para defender a ideia dele? Ou quais são os argumentos que ele utiliza para refutar uma ideia que ele queira refutar, que ele está falando que está errado? Então, quais são esses argumentos? Qual é a base que ele está trazendo? Então, como que ele faz essa defesa toda? É um ponto de interpretação. Se eu não consigo interpretar, minimamente essas características, eu não faço uma leitura eficiente. E aí eu vou ficar perdidinho. Algo que pode auxiliar nesse processo, e aí vai ser a nossa atividade de hoje, é o quê? Primeiro, resumo. Você pode fazer resumo da obra como um todo, um resumo por capítulos. Então você pega, acabou de ler um capítulo de um livro, faz um resumo, um geralzão, então, identificando esses pontos, né? Então, o que o autor quis tratar, qual é a tese que ele defende, quais os argumentos que ele utiliza. E isso vai ajudar vocês em todo o processo, principalmente lá no TCC, quando vocês forem fazer um TCC, escrever um artigo, um relatório. Palavras-chaves, né. Então esquema de tópicos, para quem gosta, muitas vezes pode colocar tópicos ali que vão trazer não é a compilação total do texto do autor, mas a sua compreensão sobre aquilo que você leu. Então, a partir de uma palavra-chave, você vai trazendo ali as ideias e conceitos. E isso também traz para nós a criação, por exemplo, de mapa mental, que esse é um exemplo o que eu trouxe aí para vocês é um exemplo de mapa mental. A partir, então, de um tema gerador, você vai puxando ali bracinhos e para trazer, elementos, conceitos que estão relacionados e informações que são importantes para você, tá bom? Então, esse é um exemplo aí para a gente de, recursos que vão ajudar na análise temática. E quantas vezes eu devo ler? E essa aqui, quando a Nicodem traz essa perspectiva, eu gosto muito, porque minimamente, né, como eu falei a gente já comentou ali, muitas vezes a gente acha que ler uma vez é suficiente, e não é. Então, minimamente, nós vamos ler 3 vezes. Primeiro, uma leitura exploratória, ou seja, só vou ler. Pega lá no início ao fim, lê o texto. Por quê? Para você começar a se familiarizar com ele. E aí você busca essas informações, iniciais. Então, que tipo de texto é, quem está escrevendo, quais são os autores citados, né, sobre o que de uma forma geral está sendo falado, tratando, onde que está esse texto, onde está esse livro, capítulo, artigo. Depois você vai fazer uma leitura seletiva. O que é essa leitura seletiva? Você vai buscar no texto as informações que são importantes para você. Então lembra lá, qual que é o objetivo? Então qual que é o objetivo? O porquê que você está lendo? Então é isso que você vai buscar na leitura seletiva, esses trechos que correspondem à sua intencionalidade de leitura. E aí nós vamos para o terceiro nível de leitura, que é o quê? A analítica, que é quando então nós fazemos referências aquilo que nós estamos lendo, com outras leituras, com outros textos, com conhecimento técnico já produzido por nós. Então, quando eu vou fazer uma análise crítica daquele texto, daquele recorte que eu fiz do livro, do artigo, ou seja lá do que eu estou lendo. E isso, gente, né? Claro, como eu falei para vocês, minimamente 3. Porém, quer dizer que eu só posso ler 3? Não. Ler quantas vezes for necessário para a compreensão. Se eu tiver que ler 10 vezes, eu vou ler 10 vezes. Se eu tiver que ler 15 vezes, 15 vezes. E isso, gente, parece bobagem, mas faz total sentido.
Vou dar um exemplo para vocês, vou contar um causo agora rapidinho para vocês, da minha experiência. Quando eu fui fazer mestrado, eu tinha 2 disciplinas, uma disciplina era com uma filósofa e uma disciplina era com uma historiadora. Nós lemos o mesmo texto, que é um texto de 3 páginas. O texto chama Experiência e Pobreza, do Walter Benjamin, que é um filósofo. 3 páginas, 3 páginas. E o texto, ele tem uma complexidade absurda. Nós ficamos quase, acho que umas 3, 4 aulas, nas 2 disciplinas distintas, lendo, compreendendo e interpretando o texto. Com a professora que era filósofa, que é uma professora maravilhosa chamada Luzia, a Luzia Silva. Eh, a Lu, ela trazia uma leitura a partir da filosofia. Então nós olhávamos para o texto a partir da filosofia, então nós líamos de uma forma. A professora Fátima, Fátima Guimarães, maravilhosa também, amo de paixão, historiadora e minha orientadora, eh, ela trazia uma leitura desse texto a partir da história, então traziam outros elementos de referência. Então era o mesmo texto que nós líamos e interpretávamos de formas, distintas. A partir do lugar de fala de cada uma das professoras. E é uma leitura que nós ficamos várias e várias aulas, como eu falei para vocês, discutindo, e era um texto apenas de 3 páginas. Então, o texto, não importa o tamanho dele, ele pode ter uma complexidade absurda, e depende então dessa dinâmica do leitor com o texto, essa relação que nós vamos criando. E para isso nós precisamos ter pelo menos esses 3 níveis de leitura: exploratória, seletiva e analítica, tá? Para que a gente possa se apropriar e desenvolver ali a nossa capacidade de leitura. E chegamos ao terceiro nível, que é a análise interpretativa, que tem por objetivo a interpretação, ou seja, identificar a proposição do autor. E aí, quando que nós vamos utilizar essa análise interpretativa? Primeiro, gente, todos os textos acadêmicos que fazem parte do letramento acadêmico, TCC, monografia, artigo científico, dissertação, tese, trabalhos acadêmicos, pesquisas, palestras, seminários, colóquios, comunicações, relatórios técnicos, pareceres. Então, sempre que nós tivermos um texto acadêmico, técnico, essa leitura, né, de análise interpretativa é extremamente necessária, tá? E por quê? Primeiro, porque nós vamos trazer lá a contextualização do texto, então qual é a obra, qual é o autor, qual é a temática que ele trabalha, apresentar os pressupostos teóricos, então, de onde que ele fala, quem é essa pessoa que está falando. Exemplo, você vai ler um parecer técnico sobre máquina de lavar. Se é uma pessoa que produz bombom, vai fazer um relatório técnico de uma máquina de lavar, qual a credibilidade que você vai dar para essa pessoa? Entende? Então por isso que é importante entender de onde se fala o sujeito, quem é esse sujeito e de onde ele fala. Ou seja, essa análise interpretativa, ela faz um combo com todas as outras análises, para aí sim nós conseguimos construir então uma ideia central do texto. E traz para nós uma análise crítico-reflexiva. Então, qual é a coerência daquilo que eu estou lendo? A validade, a originalidade, a profundidade, o alcance. E isso é extremamente importante nos dias atuais para nós não começarmos a disseminar fake news, né. O grande problema hoje do tio do WhatsApp que fica mandando aquele monte de baboseira, as fake news da vida, é justamente porque nós não analisamos os textos que nós lemos. Nós só reproduzimos. Mas qual é a fonte? Quem está escrevendo? Qual é o gabarito da pessoa que está escrevendo esse texto que eu estou lendo? E qual a interpretação que eu faço? A interpretação que eu faço realmente é uma interpretação coerente, condizente com o texto? Ou são só, né, vozes na minha cabeça? Então, minha gente, quando nós vamos para a leitura, para uma interpretação, nós temos que buscar esses elementos, justamente para não falar besteira e para não reproduzir besteira, né? E com isso, então, trazer 2 pontos, né, retomando ali, a síntese pessoal, ou seja, o que eu compreendo, sou capaz de compreender desse texto que eu li. E é o que nós vamos chamar aí de resenha, e trazer então uma problematização, dialogar com o texto, questionar os argumentos, relacionar com outras leituras e autores. Quer dizer que é um artigo científico que saiu na melhor revista acadêmica, então que ele é toda a verdade absoluta? Não. Só porque está em livro quer dizer que aquilo é uma verdade? Não, não é, né. Quer dizer que ele teve uma editora que comprou, que quis publicar ou que ele pagou para publicar, mas não quer dizer que aquilo seja uma grande verdade. E como que eu vou saber se aquilo é ou não? A partir da análise crítica.
Análise interpretativa. Quando eu dialogo com o texto e busco outras referências. Quando eu busco outros recursos para dialogar com aquele material que eu estou lendo. E isso fortalece a interpretação e traz uma interpretação eficiente. Nós vamos buscar construir conhecimento nesse diálogo, ou o que nós chamamos de afirmação, negação e síntese, né. Então, quando nós temos lá uma tese, que é o livro, aí eu vou trazer a sua antítese, né, ou antitese, ou seja, algo que é contrário àquela tese que foi, que eu estou lendo. Isso vai gerar o quê? Uma síntese. E essa síntese, né, ou seja, o resumo dessas 2 capacidades aqui, ela se torna uma outra tese, que vai dialogar, confrontar com outras antiteses. E assim vai se gerando outras sínteses, e isso se dá à construção do conhecimento, que aí é o que nós vamos chamar, né, de um conhecimento dialético, né. A dialética é justamente isso, essa capacidade de reflexão, né, da fala e da negação da fala. E isso vai gerar para nós um produto que é o conhecimento, a construção do conhecimento. Seguindo, quer ler bem? Crie hábito de leitura. E já finalizando aí quase a nossa fala, né, eu acho que isso é extremamente importante para nós finalizarmos a nossa aula, porque, como eu falei para vocês, ler e interpretar texto não é algo natural, é algo aprendido e algo cultural. Então, se eu quero ler, se eu quero ter uma boa interpretação de texto, se eu quero escrever bem, eu preciso ler e eu preciso escrever. Se nós não criarmos esse hábito, nós não nos desenvolvemos enquanto leitores, e escritores. Então, para nós termos um bom desenvolvimento no contexto de linguagem, um bom desenvolvimento aí na questão de leitura e interpretação, né, nós precisamos ler e escrever. E assim como a Mafalda, vocês viram que eu gosto de quadrinhos, né? Assim como a Mafalda diz ali, ó: "Viver sem ler é perigoso, te obriga a crer no que te dizem. Se você não lê e interpreta, alguém vai ler e interpretar por você". Então não seja o tiozão do WhatsApp, né. Leia, interprete, busque informações, busque referências, né, de outros textos, de outras leituras, né, de outros sujeitos, de outras áreas, para complementar aquilo que vocês estão lendo e buscando uma interpretação, uma compreensão mais eficiente. Então, para finalizar, né, deixo para vocês aqui o meu abraço e até a nossa próxima aula então. Até mais, minha gente.